Olá, a paz de Deus a todas. Bom, tô aqui para fazer um vídeo para vocês, falar um pouquinho com vocês sobre a palavra do nosso Deus, e eu quero falar sobre Cerezer, que é um assunto onde eu tenho abordado tanto, né? Sobre a verdadeira força da mulher, sobre o que é Cerezer. Cerezer é ser uma auxiliadora idônea, é o que a palavra de Deus fala que nós mulheres somos, e é tão mais profundo e mais lindo do que a maioria das mulheres pensa assim. Eu trouxe aqui para ler com vocês hoje Provérbios 31, onde fala daquela mulher virtuosa, famosa mulher de Provérbios 31. Faz parte de uma aula que eu estava fazendo com mentoria, né? Mentorando duas irmãs que são, né? Uma é daqui do estado de São Paulo, outra do estado do Nordeste, e as duas fazem mentorias juntos. Hoje esse online nos possibilita tanta coisa boa, e eu coloquei para ela, né, para elas, para falar sobre liderança e de liderar na própria casa, e o feminino, o que Deus colocou na mulher. E eu comecei a ler Provérbios 31, ali eu falei, puxa meninas, eu vou falar uma coisa para vocês, vai prolongar muito essa aula, eu vou mandar para vocês depois alguma coisa para explicar. Eu ia mandar por escrito cada versinho, aquilo que eu sentia da parte de Deus para elas, mas depois eu pensei bem, eu falei, poxa, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo, porque cada verso que eu lia, tinha muitas coisas para falar a respeito dessa parte da palavra. Então é para isso, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Já quero te convidar, se você gosta desse assunto e ainda não me segue, começa a me acompanhar, tá? Então se inscreve aqui no canal, compartilha para as mulheres que você quer abençoar também, saber que isso existe, né? Tem esse movimento, existe esse movimento. Nós temos o Café das Preciosas, o nosso devocional todos os dias no Instagram também. Eu vou deixar o meu Instagram linkado aqui abaixo para você acompanhar também o nosso conteúdo por lá, onde nós temos muitas coisas voltadas para casamento, a edificação da mulher, muitas e muitas coisas sobre o que Deus escreveu para nós e como andar, né, alinhada com aquilo que Deus tem para nós aqui nessa terra, é onde nós vamos ser realmente muito mais felizes, vivendo com esse entendimento. Se faz sentido para você, então me acompanhe e também compartilha com as mulheres que você quer abençoar. Eu falo que esse movimento não é meu, é nosso, né? Então vamos lá para o conteúdo aqui de Provérbios 31. Eu vou começar a fazer a leitura e vou falando para vocês aqui de acordo com aquilo que eu senti no meu coração, tá? Porque foi o que eu senti de fazer. Eu já li algumas vezes, mas a cada vez que a gente lê, é algo lindo que o Senhor traz para o nosso coração. Primeira coisa pautada aqui, não fiz anotação dessa vez, eu até tinha começado a fazer, mas não peguei, né? Quis realmente fazer desse jeito aqui com vocês. Primeira coisa que eu quero frisar, desde o título, né? Diz assim: os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Então, olha só. Primeira coisa que essa mulher era aqui, que a gente percebe, então ela era uma mãe. E ela não era uma mãe de qualquer homem, de qualquer moço, de qualquer menino. Ela era mãe de um rei. E isso é muito lindo, né? Já começa por nós sabermos, por trás de um homem, tem um ditado que diz, né? Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, e nós podemos acreditar que totalmente essa grande mulher, a primeira grande mulher da vida de um homem é a sua mãe. Gente, o filho, tanto o homem quanto o filho mulher, né? Tanto filho e filha, os dois, eles têm uma visão de mundo de acordo com o olhar da mãe deles. Então, por aí a gente consegue perceber o seguinte, né, que essa prosperidade, o fato desse rapaz ter chegado a se tornar um rei, rapaz, não sei se ele é casado porque aqui não fala, né, mas não, ele não é casado, então sim, é um rapaz ainda, né, se tornou rei até mesmo antes de se casar. E aí vocês vão entender que é por conta do que continua aqui falando, né? E eu descrevo, eu acredito que é isso, que ele era solteiro. Então essa mãe estava ali aconselhando mais uma vez seu filho. Ela tinha um filho que, por realmente, tenho certeza que através dos seus conselhos sábios, né, dela ter sido realmente essa mulher que é uma auxiliadora idônea. O que é o idôneo? Idôneo vem de ter domínio próprio. Então, se eu sei controlar, eu tenho domínio próprio sobre as minhas três esferas espiritual, emocional e física, aí eu consigo realmente ter domínio próprio, ter temperança. Os frutos do Espírito estão em mim para que eu possa auxiliar sabiamente, né? Então dá para ver que essa mulher, ela tinha muita sabedoria, né? Dá para perceber que essa mulher, por ela ter criado um filho para ser rei, né? Ela tinha sabedoria. Então isso já é muito lindo. Então demonstra que ela era mãe, e não era mãe de qualquer homem, ela era mulher de um homem
mãe de um homem próspero, de um homem que tinha nascido para reinar, de um homem que havia sido feito rei. E nós sabemos que todo reinado, até mesmo até hoje, gente, na face da terra, ninguém é colocado para governar algo sem que tenha o dedo de Deus ali. O Senhor tem projetos, tem planos, mesmo em algo que às vezes parece, nossa, mas foi errado, né? Como aconteceu com Saul, o rei Saul, no princípio, obedecia a Deus, depois parou de obedecer a Deus, e aí quando ele parou de obedecer a Deus, ele perdeu o trono. É assim que Deus ele age e nós às vezes não vamos entender todos os projetos. Mas esse rei, então, aqui, o Lemuel, ele foi colocado para reinar. Então, essa mulher, nós já falamos aqui, ela era mãe e não de qualquer homem. Ela era mãe de um filho próspero, de um filho abençoado, que nasceu e que está aqui nessa terra para reinar. Então, eu tô falando aqui muito fortemente agora com você que é mãe, tá? Que o seu coração vibre, que você saiba que você também, Deus te fez para adquirir dele esses dons, esses talentos, para realmente ser uma auxiliadora idônea de verdade, para edificar o seu lar, a sua casa, sabiamente, e vocês vão ver aqui como que essa mulher ela é louvada por isso que ela faz, por esse movimento, esse papel e toda essa sabedoria dela também. Vamos começar então a leitura aqui. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como meu filho, como ó filho do meu ventre e como ó filho das minhas promessas. Olha só, é uma pergunta, uma indagação que eu vejo, falo assim, filho, como que você sendo meu filho, a quem eu busquei tanta sabedoria da parte de Deus para edificar, não fará essas coisas que eu vou lhe citar aqui abaixo. Como sendo filho das minhas promessas, Deus me prometeu que Ele me daria um filho varão e que esse meu filho seria rei e viria nessa terra para reinar, para prosperar na terra, que ele seria um exemplo, que ele exerceria governo, que onde ele passasse ele ia colocar a mão em sua mão e onde ele colocasse a sua mão ia prosperar. Como você sendo fruto de tudo isso, você poderia não acolher o que eu vou te falar a partir de agora. Olha que lindo. Então, mais uma coisa que a gente aprende aqui. Quando nós vamos aconselhar os nossos filhos, nós devemos já começar falando para ele como você, sendo filho das promessas que Deus me fez. Como você, a quem Deus fez para isso, porque eu tenho falado muito nos devocionais que o Senhor traz para o nosso coração, para que Ele trouxe cada filho para esse mundo. A cada filho o Senhor fala algo sobre ele e o Senhor mostra para nós isso a respeito dos nossos filhos. Então vamos supor que está dando exemplo para nós, ensinando nós aqui, nós devemos abordar os nossos filhos para falar, aconselhar dessa forma, como você sendo filho das promessas que Deus me fez, como você realmente tendo sido feito por Deus para prosperar nessa terra, você não vai ouvir os conselhos que eu tenho para te dar agora, meu filho. E aí você começa a aconselhar. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo, né? Tô até com medo, porque são 31 versinhos, eu acho que eu vou fracionar. Vou falar aqui até um tal versinho aqui, depois a gente faz o próximo vídeo e faz a continuação, tá bom? Então aqui, olha o que ela aconselha esse filho. Não dês às mulheres a tua força. O que é a força de um homem? A força de um homem, na minha opinião, está no entendimento, está no discernimento, está no saber. E se a gente permite que alguém penetra no nosso entendimento, no nosso saber, no nosso coração, né? Eu vejo muito onde que vem, o que faz com que nós aprendamos, com que nós entendamos. É a nossa mentalidade, sim, é o que está aqui na nossa cabeça, mas principalmente o que nós sentimos. Nós desejamos sentir, então nós sentimos. Então nós não devemos dar esse poder nas mãos. Ela está ensinando o seu filho não dar esse poder na mão de uma mulher, não deixar que uma mulher o domine, porque uma vez que uma mulher tiver acesso a essas informações, ali a sua mente, o seu coração, ela vai dominá-lo. E sobre isso tem algo muito profundo. Isso do Cerezer, isso das pessoas pensarem a questão, né? Profunda, vamos deixar para um outro momento para entrar na questão de submissão, na questão desse poder que Deus deu para a mulher de influenciar, que é muito lindo. Nós vamos falar sobre isso também num outro vídeo, tá bom? Mas continuando aqui então ela está ensinando a ele não dar às mulheres as forças dele, né? Nem os caminhos ao que destrói os reis, nem os teus caminhos aos que destrói os reis. O que pode destruir o caminho de um rei? O que pode destruir? Por exemplo, nós temos, né? O Senhor traçou para
nós um trajeto aqui nessa vida. Quando nós buscamos andar com Deus, quando buscamos seguir o Evangelho, seguir Jesus, nós sabemos o caminho que nós devemos seguir, a nossa trajetória, nós temos clareza. Pode aparecer alguma prova, alguma coisa que nós não sabemos qual será, mas nós temos clareza de como nós devemos seguir aqui. E o que pode nos desviar desse caminho do bem? Tem coisas que podem entrar no nosso caminho, pessoas, idolatria, tanta coisa pode entrar no nosso meio, coisas que vão, às vezes no nosso momento de aflição, a gente busca, às vezes assistir, ouvir coisas que não vai edificar e que vai entrar e penetrar ali na nossa alma, que pode fazer mal para nós. Nós estamos buscando alegria ali para o nosso âmago, para a nossa alma, buscando algo que vai trazer contentamento. Ah, tô triste, vou assistir uma série, um exemplo, né? Mas isso pode trazer para mim, se eu não tiver sabedoria para escolher o que eu vou assistir, o que eu vou ouvir, porque às vezes eu posso sentar numa roda de pessoas que estão escarnecendo, que estão falando mal dos maridos, que estão falando mal de pessoas. Tudo isso vai fazer com que o quê? Eu estou entregando o meu caminho. Então ela está ensinando ele a não entregar os caminhos dele, as coisas que destroem os reis. E nem os teus caminhos aos que destroem os reis. Nós devemos ter sabedoria, entendimento. O que destrói o nosso reinado? Nós reinamos, gente, vamos lembrar que nós governamos o Rei dos Reis, o nosso Deus. O reino dele vem sobre a nossa cabeça e nós passamos a governar a partir dali. Somos reis e sacerdotes ao mandato do Eterno. Ele manda e nós obedecemos. É assim que é. Então ela está orientando ali o filho, né? E nós também devemos ver da mesma maneira. Nós também nos devemos ver nesse mesmo lugar. Versículo 4 aqui, gente, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. O que ela quer dizer aqui? Filho, não é próprio dos reis ficar bebendo vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Um príncipe desejar bebida forte, quem deseja bebida forte? Quem quer se distrair, quem quer trazer algo que vai alegrar ele ali momentaneamente, não é? E o Senhor nos mostra pela palavra que a alegria dele é que realmente que traz a nossa alegria, o nosso contentamento dentro de nós. Nós não precisamos beber, nos embriagar para estar felizes, igual muitas pessoas, eu mesma, enquanto estava ainda, né, não tinha esse entendimento, vivia às vezes bebendo e buscando alegria naquela bebida. Ah, que gostoso, eu fico mais alegrinha. E às vezes nós pensamos que aquilo nos traz contentamento, mas aqui o Senhor vai nos explicar mais uma vez. Ela fala por que não é próprio e não é bom para os príncipes buscar, né? Desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, a bebida. Quando nós bebemos, consumimos o álcool inibe o nosso inibidor. O que é esse inibidor? O inibidor, ele nos dá noção daquilo que a gente está fazendo. Nós temos ali prudência, nós temos um pouco de temor. Não, se eu fizer isso aqui, e quando nós tomamos uma bebida alcoólica, ela inibe essa ciência, esse entendimento de algumas coisas que nós não podemos fazer. E tem muitas pessoas que têm coragem de fazer muitas coisas que não fariam sãs, tá? Então, por isso que ela tá falando. Então, você, para não deixar, né, que vocês se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Então, olha só que coisa. Eu posso fazer mal não só a mim, mas eu posso afligir pessoas. Ou tem pessoas que já estão passando por coisas ruins que eu vou constrangir, que eu vou afligir ainda mais por causa do que eu estou passando, do que está acontecendo comigo pela bebida. Meditem sobre isso. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espíritos. Esses precisam de um contentamento, de uma alegria, mas você já é alegre, você já foi feito rei. A tua alegria está em construir, em edificar um reino, em realmente fazer a vontade de Deus, em ter sua esposa, seus filhos. Sua alegria está em ver seus filhos crescer, sendo edificados na presença de Deus e prosperando. Sabe, a nossa alegria está em outras coisas. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, buscamos alegria em coisas que são fúteis, que são só momentâneas, e aí enquanto isso, quando nós lembramos, temos de verdade, a nossa alma se aflige e fala: puxa vida, isso trouxe uma alegria para mim tão momentânea, agora já estou triste de novo. Quando comemos o que não devemos, quando bebemos o que não devemos, quando fazemos, ouvimos, assistimos o que não devemos, é isso que acontece com a nossa alma. Então, né? Continuar aqui.
Então ele fala, deixa para esses beberem, esses que são amargosos de espírito. Olha só, então esses que estão aflitos de espírito, que não tem conexão com o Espírito Santo, que ainda não entendeu que a alegria vem de lá, né? Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. E essa pobreza que estão falando aqui, que está falando aqui, pode até ser uma pobreza literalmente de falta de dinheiro, mas é uma pobreza, gente, principalmente de falta de espiritualidade, de prosperidade diante da presença de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso. E do seu trabalho, não se lembrem mais. Olha que lindo. Abra tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos aos que se acham em desolação. Então, o que ela está falando aqui, que quando você faz isso, você não está bebendo bebida forte, você tem prudência para falar e você fala a favor das pessoas, você fala coisas que vão edificar, você fala coisas que vão trazer benefícios às pessoas, isso é lindo, né? E a todos os que se acham em desolação, então você vai estar ali trazendo coisas que vai alegrar aquele coração. Abra a tua boca e julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aí o versinho, aqui, gente, eu vou falar só até aqui. A partir do versinho 10, fala que mulher virtuosa, quem a achará? Fala do seu valor, do coração do seu marido. E nós vamos deixar para falar a partir do verso 10, então, para o próximo vídeo. Aqui foi falado muito claramente para nós, enquanto mães, principalmente, o jeito que nós devemos aconselhar os nossos filhos. E para conseguir aconselhar dessa forma, nós devemos ter essa sabedoria, essa orientação. O Senhor nos orienta, o Senhor nos ensina. Então vamos buscar realmente sabedoria em Deus para saber edificar a nossa casa, os nossos filhos com todos esses entendimentos aqui. Tanto não só para um filho homem, mas se você é mãe de uma filha mulher, por exemplo, você precisa falar para ela desde o seu ventre que ela nasceu para ser uma princesa, que ela nasceu para transbordar alegria e luz, que ela vai ser sábia, que ela vai carregar o amor, a luz de Deus com ela, que ela vai ser sábia, ela vai adquirir, ela vai ter um esposo que vai cuidar, proteger ela, mas ela também vai ter dons e talentos nela que vai realmente trazer honra para esse marido, e que a honra que ela levar para esse marido vai abençoá-la, vai trazer para ela, como aqui em seguida fala, riqueza de bens, a ela nenhuma fazenda falta, nada falta. Gente, é algo lindo e nós precisamos trabalhar as nossas filhas para ser como essa mulher de Provérbios também. Vamos buscar ler mais de uma vez e entender. Provérbios todo traz para nós muita sabedoria. Vamos ler e depois vamos focar um pouquinho nesse 31 de Provérbios, aprender mais e mais de Deus. O Senhor falou muito para nós aqui enquanto mães, e tanto mães de meninos como mães de meninas, buscar saber o que nós devemos saber para falar para os nossos filhos o que eles precisam ouvir. Lembra? Tem uma, né, não sei se ainda onde está sem Provérbios, mas ensina o menino o caminho que deve andar, e quando ele for moço, não se desviará dele. Pode ser que ele até saia um pouquinho, mas ele vai acabar voltando. Quando ele tiver, como filho pródigo, às vezes sair um pouquinho ali da linha, mas ele vai se lembrar que é na casa do pai, ele vai se lembrar de tudo que ele aprendeu, ele vai se lembrar onde está a prosperidade, onde está todo bem, e vai querer voltar para trás, porque ele vai se lembrar daquilo que você ensinou. E para você ensinar, você precisa buscar esse conhecimento. E não pensa assim, eu vou ficar então, né, focada, né? Eu tenho que pensar em mim primeiro e tal. Claro, Deus quer te edificar, Deus quer trazer, a gente tem falado muito sobre isso, quer trazer para você a cura das suas próprias feridas, das suas emoções frustradas, de coisas que você tem problemas. Por exemplo, hoje mesmo nós fizemos uma live no Instagram, onde nós falamos de ansiedade, de emoções ruins, de feridas da infância também. Então tudo isso é importante, você vai conseguir. E realmente isso, ser Ezer é isso, você ter domínio próprio, você ter antes curado seu próprio coração, você ter domínio sobre as 3 esferas que a gente fala aqui, que é espiritual, emocional e física, né? E do nosso corpo. Então, você tendo esse controle, você vai estar bem com você, você vai ter Deus em você, você vai ter as suas questões sanadas, aí você está pronta para olhar, para cuidar e para edificar a sua casa, tá bom? É sobre isso esse vídeo, então. Eu agradeço aqui a companhia de vocês e peço para vocês compartilhem com todas as mães que vocês conhecem, tá bom? Um beijo grande,
Que Deus abençoe ricamente. Não deixe de acompanhar. Meu Instagram vai estar aqui abaixo. Acompanhe os conteúdos e breve, muito logo aí teremos cursos, né? A mentoria para casadas está prontinha para começar. Essa mentoria para casadas, ela fala dessa edificação do lar. Então acompanhe, não deixe de acompanhar. Eu vou até deixar também aqui um link do grupo de espera para a próxima mentoria para casadas também, tá bom? Um beijo. Deus abençoe ricamente. Fiquem com Deus.